Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao assunto chamado argumentos, trabalhando com um argumento muito particular, um argumento muito específico, chamado de silogismo. Então, o que vem a ser o silogismo? Silogismo é um raciocínio dedutivo formado por duas premissas, também chamadas de hipóteses, e uma terceira proposição chamada de conclusão. Então, para que você tenha um silogismo, é necessário que você tenha três proposições, sendo as duas primeiras premissas e a terceira a conclusão. Nós vimos em aulas anteriores que o argumento pode ter uma premissa, duas, três, quatro, cinco, quantas premissas quiser. Porém, para ele ser um silogismo, ele tem que ter exatamente duas premissas e a terceira proposição, uma conclusão. Duas premissas, uma conclusão, forma-se um silogismo. Tá? Então, um pouquinho de história aí não faz mal para ninguém, né? O primeiro pensador que formulou uma teoria sobre o silogismo foi Aristóteles, que é considerado o pai da lógica. Os silogismos permanecem como um dos principais modos de raciocínio humano e são geralmente usados um tipo de fórmula matemática para ajudar a compreendê-los melhor. Ok? Muito bem. Então, vamos começar agora a trabalhar com os chamados tipos de silogismo. Nós vamos trabalhar com dois tipos especificamente falando. O chamado silogismo hipotético e o segundo tipo, que é o chamado silogismo categórico. Então, nós vamos trabalhar com esses dois tipos de silogismo, o hipotético e o categórico, ok? Bom, como o próprio nome já diz, um silogismo é hipotético quando ele utiliza os chamados conectivos lógicos dentro da tua estrutura. E os principais conectivos lógicos utilizados são o da condicional, se A, então B, e o disjuntivo, ou a disjunção, A ou B. Então, para ele ser chamado de silogismo hipotético, ele tem que trabalhar com os chamados conectivos lógicos. Quais são eles? O ou, o se então, são os principais. Então, por exemplo, proposição número 1, premissa número 1. Se a água tiver uma temperatura de 100 graus Celsius, a água ferve. Está aí o nosso conectivo lógico. Se a água tiver a temperatura de 100 graus Celsius, então a água ferve. Premissa número 2. A temperatura da água é de 100 graus Celsius. Conclusão, a água ferve. Então eu tenho aqui um silogismo muito bem feito, muito bem estruturado. Ele tem duas premissas, tem a conclusão. Uma das premissas trabalha com o conectivo se então, por isso ele é caracterizado como sendo um silogismo hipotético. Ok? Muito bem. Nós podemos distinguir três principais tipos de silogismo hipotético. Vamos a ele. Vamos analisar os três casos mais importantes. Olha só para esse primeiro caso. Premissa número 1. Se A, então B. Premissa número 2. Se B, então C. Conclusão. Se A, então C. Então veja que você tem aí um festival do conectivo se então. O conectivo se então aparece nas três proposições, nas duas premissas e na conclusão. Então esse é o verdadeiro silogismo hipotético. Hipotético, porque eu trabalho com ele na condicional. Eu estou utilizando o conectivo da condicional, por isso ser um silogismo hipotético. E ele utiliza essa condicional nas três proposições, nas duas premissas e na conclusão. Vamos ver um exemplo prático. Vamos lá? Se eu adormecer de manhã, vou me atrasar para o trabalho. Se eu estou atrasado para o trabalho, eles chamam minha atenção. Portanto, logo,
Se eu adormecer de manhã, eles vão chamar a atenção para mim no trabalho. Ok? Então veja que nas 3 proposições, nas 2 primeiras, que são as premissas, e na conclusão, eu trabalho com a condicional. Por isso, chamado de silogismo hipotético. Esse é o mais perfeito do silogismo hipotético. Mas a gente pode criar aqui algumas variações. Olha só esse segundo exemplo. Proposição P1. Se A, então B. Aqui eu usei a condicional. Proposição 2. A. Veja que eu não estou usando a condicional aí. Aqui eu estou usando uma proposição simples. Eu estou dizendo que A é verdadeiro. Conclusão, B é verdadeiro. Então ele está dizendo para mim que na proposição 1, na hipótese 1, na premissa 1, diz assim, se A, então B. Na premissa número 2, ele está confirmando A. Ora, se ele está confirmando A, obrigatoriamente ele vai confirmar o B. Então a conclusão está correta. Portanto, eu tenho aqui um silogismo hipotético misto. Por que misto? Porque a primeira premissa é uma condicional, na segunda premissa eu já tenho uma proposição simples. Um detalhe importante. Como a segunda premissa ela confirma o antecedente, ela confirma o A, e aqui um parênteses. Todas as vezes que você tem uma condicional, você tem o antecedente, você tem o consequente. Você tem a condição suficiente e a condição necessária. Nesse silogismo, a premissa número 2, ela está confirmando o antecedente. Se eu confirmo o antecedente, minha conclusão será o consequente. Como eu estou confirmando o antecedente, eu digo estar diante de um silogismo hipotético misto, porque eu tenho uma proposição composta e uma simples. Afirmativo, porque eu estou confirmando o antecedente. Ele é conhecido no mundo da lógica como sendo modus ponens. Algumas bancas raramente isso acontece, toca no assunto do chamado modus ponens. Então, o que é o modus ponens? É um silogismo hipotético onde eu confirmo o antecedente. Eu afirmo o antecedente. Ao afirmar o antecedente, eu vou ter como conclusão o consequente. Ele é chamado hipotético misto afirmativo, porque eu estou afirmando o antecedente. Eu estou afirmando o que está acontecendo aqui no antecedente. Então, a conclusão só pode ser o consequente. Vamos ver um exemplo. Se estiver ensolarado, então é dia. Está ensolarado. Olha aí, ó, está ensolarado. Então eu estou afirmando o antecedente. A conclusão só pode ser o consequente. Portanto, é dia. Então esse é o chamado modus ponens. É onde você afirma o antecedente. Ok? Muito bem. Tem um terceiro caso, que é quando você continua tendo a mesma estrutura. Você tem aqui a condicional, só que agora você vai negar o consequente. Você vai negar a segunda parte da condicional. Ora, vamos relembrar um pouquinho. Nós sabemos que toda condicional tem como equivalente a sua contrapositiva. Então, se a original é se A, então B, a sua contrapositiva é se não B, então não A. Ora, se você está dizendo que não B é verdadeiro, então a conclusão só pode ser não A.
Então a diferença entre esses dois silogismos aqui, ambos são silogismos mistos. Só que aqui eu estou afirmando o antecedente e aqui eu estou negando o consequente. Pelo fato de eu estar negando, ele se chama um silogismo misto, hipotético misto, negativo, mais conhecido como modus tollens. Então, fica ligado nisso. Quando você afirma o antecedente, modus ponens. Quando você nega o consequente, modus tollens. Por exemplo, se a lua nascer, então é noite. Aí você vem e nega o consequente. Não é noite. Portanto, a lua não nasceu. Ou seja, não vemos a lua. Então nós temos 3 tipos, basicamente, de silogismo. O silogismo hipotético, que é aquele que é construído somente utilizando a condicional. Se A, então B. Se B, então C. Conclusão, se A, então C. Mas existe também o silogismo hipotético misto, que é quando você relaciona a condicional com uma proposição simples. Esse silogismo misto, ele pode ser o modus ponens, quando eu afirmo o antecedente, quando eu estou fazendo uma afirmação do antecedente. Ou modus tollens, que é quando eu estou negando o consequente. Ok? É importante que vocês saibam a existência desses 3 tipos de silogismo, né? Não é comum aparecer em prova de concurso público. Algumas poucas bancas entram nesse assunto. Então aqui nós estamos aprofundando um pouquinho mais o conteúdo chamado lógica de argumentação, mas também não é nada impossível de aprender, né? Muito bem. O segundo tipo de silogismo é o silogismo categórico. Nós vimos que o primeiro tipo é o hipotético. Esse hipotético pode ser apresentado de 3 maneiras diferentes. Silogismo hipotético propriamente dito, ou hipotético misto, modus ponens, ou hipotético misto, modus tollens. Agora nós vamos para o silogismo categórico, que, como o próprio nome já diz, trabalha com proposições categóricas. O que são proposições categóricas? São as mesmas proposições que nós estudamos lá atrás, os chamados diagramas lógicos. Todo A é B, nenhum A é B. Então, quando eu trabalho com proposições categóricas, eu tenho um silogismo categórico, que é muito comum cair nas provas de concurso. Então, um silogismo categórico é um argumento que consiste em 3 proposições categóricas. Quais são as proposições categóricas? Todo, algum, nenhum. Que contém exatamente os 3 termos, cada um dos quais ocorre exatamente em 2 das proposições constituintes. Isso é muito importante. Muita atenção agora. Quando eu trabalho com o silogismo categórico, eu vou ter 3 proposições, todas elas na modalidade categórica. Ok? Muito bem. Esse silogismo categórico, ele trabalha com 3 termos. E esses 3 termos, obrigatoriamente, têm que aparecer em 2 das 3 proposições. Sérgio, não entendi isso muito bem. Vamos lá. Vamos explicar com mais detalhes. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Todos os homens são mortais. João é mortal. Perdão, João é homem. João é mortal. Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui um silogismo categórico, porque eu estou trabalhando com a proposição do tipo todo A é B. Muito bem. A palavra homens, ela aparece em 2 situações. A palavra mortal aparece em 2 situações. A palavra João aparece em 2 situações. São os tais 3 termos do nosso silogismo categórico. Cada um dos quais, desses termos, ocorre exatamente em 2 das proposições constituintes.
Então você observa que ao montar a estrutura do silogismo, eu escrevi a palavra homens 2 vezes, a palavra mortal 2 vezes e a palavra João 2 vezes. Essas 3 palavrinhas, homem, mortal e João, são os termos do silogismo. E esses termos aparecem exatamente 2 vezes. A palavra homem aparece nas 2 premissas. A palavra mortal aparece numa premissa e na conclusão. E a palavra João aparece em uma premissa e na conclusão. Muito bem. Desses 3 termos, aquele que aparecer nas 2 premissas é chamado de termo médio. No nosso exemplo, a palavra homem, ela está aparecendo nas 2 premissas. Essa palavrinha homem, ela executa a função de ser o termo médio do meu argumento. Então nós temos 3 palavrinhas importantes nesse exemplo: homem, mortal e João. Dessas 3, homem aparece nas 2 premissas. Essa que aparecer nas 2 premissas é conhecida como sendo o termo médio. Vamos lá? Termo médio, homem. O termo maior, mortal. E o termo menor ou menos extenso, João. Deu para perceber isso? Isso é muito importante. Toda vez que eu estiver trabalhando com um silogismo categórico, eu vou ter sempre 3 termos importantes. Aquele termo que aparecer nas premissas é o termo médio. O termo médio é aquele termo que aparece nas premissas. O termo médio não pode aparecer na conclusão. Para que um silogismo categórico seja válido, o termo médio não pode aparecer na conclusão. Por exemplo, você está diante aqui de que a conclusão é João é mortal. A palavra João e a palavra mortal são termos, mas elas não são termos médios, porque na conclusão o termo médio nunca aparece. O termo médio é aquele termo que se repete nas premissas. Perfeito? Tranquilo quanto a isso? Então, observações importantes. Não existe silogismo categórico se não houver termo médio. Segunda conclusão. O termo médio não pode entrar na conclusão. Aquilo que estiver escrito na conclusão não pode ser termo médio. Pode ser o termo de maior extensão, pode ser o termo de menor extensão, mas jamais pode ser o termo médio. E não existe silogismo categórico se não existir o chamado termo médio. Sérgio, o que é termo médio mesmo? É aquele termo que aparece nas 2 premissas. Por isso que é muito importante você identificar as premissas e a conclusão. Quando você estiver diante das 2 premissas, aquele termo que se repetir nas 2 premissas será considerado o termo médio. E esse termo médio não pode aparecer na conclusão, para que o argumento, para que o silogismo seja válido. Ok, pessoal? Bom, por falar nisso, uma observação muito importante. As proposições categóricas podem ser classificadas como universais ou particulares. A universal pode ser afirmativa ou negativa. As particulares podem ser afirmativa ou negativa. O que são proposições universais? São aquelas que trabalham com palavrinhas que dão caráter universal. Quais são elas? Todo ou toda, nenhum ou nenhuma. Então eu tenho proposição universal afirmativa, todo A é B, e tenho a negativa, nenhum A é B. Então, fica ligado. A palavrinha todo e a palavrinha nenhum são proposições universais. A todo é afirmativa, a nenhum é a negativa.
Mas também existem proposições particulares. Algum A é B, afirmativa, algum A não é B, negativa. Tá? Existem algumas bancas examinadoras, especificamente a VUNESP, adora esse tipo de exercício. A VUNESP trabalha muito com esse fato. Proposições universais, proposições particulares. Universal, afirmativa, todo. Universal, negativa, nenhum. Particular, afirmativa, algum A é B. Particular, negativa, algum A não é B. Ok, pessoal? Lá no nosso site você vai encontrar cursos completos de raciocínio lógico matemático e raciocínio lógico proposicional. Tudo muito bem organizado, estruturado, aula por aula, conteúdo por conteúdo. Em cada aula você vai encontrar um material didático com a teoria e com exercícios. Além disso, você encontra uma centena de exercícios resolvidos. Para mais de centena. Muitos exercícios resolvidos e comentados em videoaula. O que é melhor ainda, né? Então, acesse o nosso site, veja a estrutura que nós montamos, que nós criamos, para que você possa estudar de forma correta e se preparar muito bem para qualquer concurso público. E não se esqueça, deixe o seu like, ative as notificações e inscreva-se no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais dentro da comunidade dos concurseiros. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.